No Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino deu prazo de 30 dias para que o governo Lula e os estados criem normas para o envio de emendas parlamentares a universidades. O pedido de prestação de contas também se estende a fundações de apoio a instituições de ensino superior. Agora, o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União terão de providenciar regras para que haja prestação de contas adequada desses recursos, que deverão ter transparência e rastreabilidade. Flávio Dino já havia suspendido o repasse para 13 ONGs que, de acordo com o relatório da CGU, não atendem aos critérios de transparência. E a gente abre o programa de hoje dando as boas-vindas a Adalberto Piotto. Obrigado. Seja bem-vindo novamente. Você foi e voltou e a saga das emendas continua, Piotto. Mais uma vez aí o ministro Flávio Dino justificando essa decisão com base, alegando aí buscar transparência e também a questão da rastreabilidade. Agora, algo que já discutimos aqui inúmeras vezes, Piotto, é papel do Supremo Tribunal Federal estabelecer, criar e cobrar essas regras para pagamento de emendas dos parlamentares. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Para esse Supremo, qualquer coisa pode ser, desde que ele considere que é, porque ele simplesmente chega a essa conclusão. Se ele achar que é, passa a ser. Mas não funciona assim. Bom, boa noite, Paula, boa noite, Cauti, boa noite, Silvio, Ana, querida. Bom, feliz ano novo a todos vocês aqui. Estou voltando hoje ao trabalho. Feliz ano novo a toda a nossa audiência. Vamos ao ponto. Hoje eu cheguei na sala, encontrei-me com o Cauti e perguntei para o Cauti se já tínhamos resolvido 2 problemas do país. Primeiramente, o dólar tinha baixado dos 6, ele falou não. O Lula decidiu gastar menos, ele falou também não, mas tem a emenda PIX, que eles vão agora taxar todas as questões do PIX. Enfim. Ou seja, o governo não tomou ciência do que ele deve governar. Devia começar a governar. Não fez ainda. Aliás, o Brasil do Lula já deu errado. A pergunta é o que nós vamos fazer a partir de agora, porque não há medidas que melhorem o ambiente de investimento, de negócios e por aí vai. Mas vou me restringir à questão aí do Flávio Dino. O problema do Supremo é que ele já passou de todos os limites, mas nada contra decisões que requeiram transparência. Eu, particularmente, já disse isso aqui algumas vezes, sou absolutamente favorável a emendas parlamentares. Eu não vejo problema na lógica das emendas parlamentares. Até porque quem é do interior desse país sabe que se um deputado não se mexer ali para levar ao governo federal uma demanda de uma prefeitura ou de um grupo de prefeituras locais, o Estado brasileiro, concentrado em Brasília e soberbo, jamais vai entender a necessidade de onde moram as pessoas. E as pessoas moram nas cidades. Elas não moram no país, elas moram nas cidades. Elas não moram no governo federal, na União, no Estado. Elas moram nas cidades. É lá que os problemas acontecem, é lá que as soluções precisam ser ofertadas. Aí nós temos, sim, escândalos a perder de vista com relação a essas emendas. Daí, qualquer lógica de transparência é bem-vinda. O problema é o atropelo que o Supremo faz numa questão que, sim, deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional. Demandar ao Congresso mais transparência e, de fato, há uma melhora neste ambiente já dessas últimas mexidas. Sim, isso é preciso reconhecer, pode ser que seja mais. Mas por que o Supremo não adota a mesma lógica de transparência, por exemplo, aos sigilos de 100 anos que o presidente Lula tem dado à torto e à direito para qualquer coisa? Para se ter uma ideia, nós temos aqui, eu fiz um levantamento rápido aqui, só no ano passado foram 4.095 pedidos de lei de acesso à informação negados pelo governo. Vamos lá. Uma parte sim vem do governo passado, mas enfim, só para se ter uma ideia, tem também muito mais agora no governo Lula. 3.244 pedidos de lei de acesso à informação negados também de 2023 a 2024. De novo, nós temos um problema de transparência. O governo federal colocou isso tudo como são informações pessoais. A agenda da primeira-dama é tão pessoal assim? Por que isso, por exemplo, está ali em relação com o decreto de 100 anos de sigilo? Por que o Supremo não se preocupa com o excesso de sigilo, por exemplo, do governo federal? O que criteriosamente deveria ter sigilo? São assuntos de Estado, realmente de Estados, com informações extremamente delicadas? Bom, essas sim requerem um sigilo, e talvez não de 100 anos, mas há uma série de coisas. Então, o que incomoda, Paula, são os 2 pesos e 2 medidas. Não bastasse o exagero do Supremo estar sempre se metendo em uma série de assuntos, e parece que isso virou uma pauta agora do ministro Flávio Dino,
E juiz não tem pauta. Juiz julga o que chega para ele, mas não pode ser uma pauta. Ele determinando coisas, demandando coisas, é mais ou menos o que se tem hoje nos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. São coisas sem fim. Mas o Congresso brasileiro, se errar na dose do que ele faz, ele tem que se comprometer com o cidadão dali a 4 anos, porque tem eleição a cada 4 anos. O Supremo faz o quê? Se errar no excesso ou se errar na forma como está fazendo isso? Vai ficar até os 75 anos de idade, a menos que o Senado algum dia se levante para, digamos, coibir os excessos de um poder sobre os outros. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Há 10 dias, no dia 3 de janeiro, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de emendas a parlamentares a 13 ONGs por suspeitas aí de lacunas na transparência do envio desses recursos. Silvio, é legítimo a gente discutir aqui transparência de dinheiro nosso, dos pagadores de impostos. Resta saber agora se vão acatar essas exigências mais uma vez aí do ministro Flávio Dino para criar regras para pagamento dessas emendas, Silvio? Paula, boa noite. Boa noite, meus parceiros. Piotr, bem-vindo de volta. Carlo Cauti, Ana Paula, boa noite você que começa a semana conosco. Paula, a questão é o invasor na equação. Tem um elemento na equação sobre o orçamento que está sobrando, não deveria estar lá. Você tem o poder legislativo e você tem o poder executivo. É assim que se discute o orçamento da União. Sempre foi assim, um cabo de guerra, uma disputa entre a União, que quer ter mais posse do bolo orçamentário para decidir os seus projetos, e os deputados e senadores que, ano após ano, avançam em relação ao orçamento, avançam sobre o orçamento da União. Ah, mas no passado houve escândalos envolvendo deputados, senadores e o orçamento? Claro que sim, na virada dos anos 80 para 90, tivemos os anões do orçamento. Em 2006, no governo do PT, um dos grandes escândalos foi a máfia das ambulâncias, os sanguessugas, entre outros tantos. Mas para quem é que isso é tema? Quem é que apura? Para quem deve responder por isso? Primeiro, se houve ou não desvio de finalidade no uso da emenda parlamentar, você tem Tribunal de Contas. Você tem o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados e, em alguns casos, você tem o Tribunal de Contas Municipal em grandes prefeituras. Você tem o Ministério Público, que também é um vigia, é vigilante da execução de dinheiro público, e a Polícia Federal, em última instância, para bater a porta e chegar com uma viatura aonde houve corrupção. Quem está sobrando, portanto, na equação? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, não obstante já legisle hoje no Brasil, decida qual pauta pode entrar, decida qual tema é importante e relevante, de redes sociais a aborto, a reservas indígenas, não importa, mineração, eles decidem sobre qualquer coisa, eles legislam. Não bastasse isso, agora eles também querem ser executivo. Ou seja, o ministro Flávio Dino vai decidir o que pode e o que não pode ser feito com o orçamento por parte de ministérios também. Porque quando a gente fala a transparência, não é a falta de transparência na raiz, né? Não vou entrar aqui em jargões orçamentários RP9, empenhado, pago, não importa. A raiz é problemática? Pode até ser, mas e lá na ponta? Quem é que distribui esse dinheiro? Não é o ministério? O deputado não passa o pires na esplanada dos ministérios solicitando na pasta dos transportes, na pasta do turismo? Sim, então agora o Supremo Tribunal Federal, na figura do líder do governo no Supremo, Flávio Dino, também quer decidir aquilo que o governo pode ou não pode fazer. É algo absurdo que só acontece no Brasil de 2024, o Supremo hoje governa o Brasil. É isso o que nós estamos assistindo. Quem sobra nessa equação é o Supremo Tribunal Federal.